Boa tarde para você que acompanha a TV Horizonte, Canal 30 e a Rádio América 107, nessa tarde de 22 de maio de 2020. Tarde gostosa, tarde quente, com umidade relativa do ar baixíssima. Então você, por favor, se hidrate bem e fique conosco no Falando de Vida. A vida nos é dada para grandes feitos. Por isso, não permita que as horas, os dias, os meses e os anos passem em vão. Dê sentido a cada instante com pensamentos e ações do bem. Ao final da jornada, você terá muitos frutos para colher. Falando de Vida. Olá, você que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação, na TV Horizonte e também pela Rádio América. Estamos em cadeia, em convergência, e você que está no rádio também nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua atenção, você no carro, no táxi, em casa, e você de casa na TV, participe conosco também. Hoje nós temos um assunto muito importante para ser abordado e eu tenho certeza que a sua participação é fundamental para nós. Estamos começando Falando de Vida no seu melhor fim de tarde. As nossas tardes têm sido gratificantes por isso. E eu conto com a sua ajuda também nessa companhia desta quarta-feira. Nós estamos neste novo formato, cheio de boas novidades para você. O programa está maior, né? Nós temos o início às 4 da tarde e vamos juntos aí o finalzinho da tarde inteira. E outra novidade sensacional é que nós estamos em cadeia com a TV Horizonte, pelo canal 30 e, claro, a Rádio América 107,1. A sua participação é muito importante. Todos os dias nós temos a participação de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje não seria diferente. Nós teríamos a participação do padre Rômulo Moreira, da paróquia Maria Estrela da Evangelização, e assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Mas ele amanheceu gripado, a gente vai dar esse desconto para ele descansar, se recuperar. Na semana que vem vai estar conosco. Mas eu tenho a honra de dividir mais um pouquinho da tarde com a nossa companheira do jornalismo, a jornalista Janaína Regiane, e vamos estar juntos. Nós estivemos juntos hoje no Tarde Viva e vamos continuar juntos aqui no Falando de Vida para você, na TV Horizonte e também na Rádio América. Boa tarde, Janaína, bom continuar na sua companhia. Boa tarde, Pioto, boa tarde a todos. Eu que agradeço, né? Realmente muito bom para a gente fechar com chave de ouro nessa quinta-feira para o nosso melhor fim de tarde. Vou tentar substituir a altura aqui o Padre Rômulo e seguimos juntos, viu? Com muita alegria aqui também no Falando de Vida hoje. Eu queria lembrar que ontem nós tivemos a presença aqui do nosso querido professor Charles Galvani. Foi uma entrevista maravilhosa. E ele nos deixou um livro de presente, um livro importantíssimo, Seja um Líder Atento às Pessoas. Esse livro vai fazer a diferença na sua vida. E se você quer ganhar este livro, pode mandar o seu WhatsApp para a gente. É o 99412-2179. 99412-2179. Queria, inclusive, agradecer ao professor Charles Galvani Portes, que esteve conosco ontem. E eu tenho certeza que ele está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, professor. O senhor é sempre bem-vindo. Então ligue, deixe o seu nome completo, com identidade, e nós vamos sortear esse livro no finalzinho do programa e ele pode ser seu. E eu tenho certeza que você vai se tornar um grande líder também, acompanhando aqui o nosso programa, o Falando de Vida, pela TV Horizonte e Rádio América. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas e 4 minutos. Nos destaques do programa de hoje, nós temos a entrevista com a professora da Escola Estadual, professor João Câmara, a Luana Oliveira Lima, e a mentora de imagem e estilo, Adriana Gomes Dias. A Adriana é mãe da estudante Sofia Dias Amaral, que tem 14 aninhos, né? Mas é uma garota prodígio. Ela foi classificada para a Olimpíada Internacional de Matemática. Sofia faz parte do atendimento educacional especializado, porque ela tem diagnóstico de transtornos do espectro autista e déficit de atenção com hiperatividade. Nós vamos entender o que é esse assunto todo. Ela é aluna dotada de altas habilidades.
o que confere a ela um desempenho além do considerado adequado. A gente vai tentar entender também o que é esse além do considerado adequado, e a sua participação com esse assunto é muito importante, principalmente você que tem talvez alguém com espectro autista em casa e quer aproveitar a experiência da mãe e da professora para também dar dignidade para o seu filho. A Luana e a Adriana vão contar para a gente essa história de superação que faz parte, na verdade, das coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Luana, boa tarde. É bom ter você com a gente aqui. Obrigado pela gentileza da presença. Tá tudo bem com você? Boa tarde, Pioto. Tá tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente não combinou, mas pode dar aquela risada se quiser, viu, gente? Para quebrar o gelo, né? Com certeza. A gente estava rindo antes aqui no off, isso é bom, relaxar um pouquinho. A gente está ao vivo na TV, mas nós também temos sentimentos, né? Adriana, é uma alegria receber você também no nosso estúdio, né? Você que é mamãe de alguém com espectro autista, a gente sabe que não é fácil, mas é uma batalha todo dia e a sua filha é uma vencedora, né? Boa tarde, Pioto. Pode dar um alôzinho para quem está em casa te vendo lá, ó. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Para mim, como mãe, é algo assim, surpreendente. Ser mãe já é algo que é inexplicável dentro do conceito de nós mulheres. Eu falo isso assim com muito carinho. A gente, depois que é mãe, muda tudo na vida. É algo tão profundo, mas tão profundo, que a gente esquece de muitas coisas. Esquece da gente, esquece de tudo que acontece ao nosso redor. Por quê? O filho vem para preencher, eu acho que muitos dos espaços da vida de uma mulher. E ainda quando tem uma filha com transtorno do espectro autista e altas habilidades. Gente, é transformador. É uma escola dentro de casa. Por quê? Porque a gente passa por vários processos até entender todo esse processo. É um aprofundamento do conhecimento humano. E isso me ajuda muito a entender melhor, não a mim, como mãe, como mulher, mas também as outras pessoas, as outras mães, o outro. É muito bom. Eu falo isso, assim, tem gente que me pergunta, como que você sente ter um filho autista? Uhum. Eu falo para você, eu sinto a mãe mais feliz do mundo. Poxa vida, que Por maravilha. quê? Não é a minha filha que é diferente. Eu que sou abençoada de tê-la com uns diferenciais que não é comum a todas as outras crianças. E eu preciso adaptar isso. Então, assim, é só agradecer. 4h08. Luana, então eu queria que você começasse explicando para gente, explicando para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, como é que é a Olimpíada Internacional de Matemática, né? Olha só que bacana. Matemática que muita gente não gosta de matemática, a né? Pois é. Põe medo em todo mundo, né? E assim, a gente vê os meninos e eles trazem desde criança, no jardim de infância, eles já chegam com uma resistência. Ah, mas eu vou estudar matemática é difícil. E assim, conseguir estar, né, passar para poder competir em uma Olimpíada Internacional de Matemática é muita coisa. Então, a Sofia conseguiu, assim, um grande feito e ela foi convidada, né, para poder competir com outros grandes estudantes de matemática em Singapura, que é um país referência, né, na educação no mundo. Então, isso é muito, muito importante. Luana, fala pra gente um pouquinho da escola, do perfil da escola, do bairro. Sintetiza pra gente a realidade de onde vive a aluna. A Escola Estadual Professor João Câmara, ela está localizada no bairro Rio Branco. É uma escola estadual com cerca de 800 alunos, então é uma escola pequena. A gente consegue ter contato com a comunidade, então isso é muito bom para os professores, né, para os pais, para os próprios alunos. Então,
E é uma escola que tem um atendimento, assim, um olhar muito especial para o atendimento educacional especializado. A gente tem uma coordenação específica, né, que cuida das relações desses alunos com os professores, com os seus professores de apoio e das relações das outras crianças que a gente insere no ambiente dos estudantes de apoio. Maravilha. E essa é a primeira vez que a escola participa da Olimpíada? Como é que é isso? Como é que foi isso? Essa é a segunda vez. É a segunda vez? É a segunda vez. A primeira foi ano retrasado. Eu estou lotada na escola há 3 anos, então, ano retrasado, eu descobri que havia essa Olimpíada e coloquei os meninos para poder participar, porque eu vi que tinha estudantes muito bons, mas, né, a gente não conseguiu ir para Singapura ano passado e ano retrasado. E ano passado ela participou, participou de uma, como é que chama? Da eliminatória? Não, da Singamat, que é a fase... Eliminatória, classificatória. Que seria uma fase classificatória. Sim. E aí ela ganhou a medalha de bronze, né, dentre todos os estudantes que participaram, que não foram só os brasileiros, então teve gente de mais de 40 países ganhando medalha, e a Sofia foi uma dessas medalhistas. Com essa medalha, ela foi convidada para participar do desafio em Singapura, agora em julho. Nós vamos voltar daqui a pouquinho falando mais sobre esse assunto. Fique conosco e participe. 4h11 no Falando de Vida. Muito bem, estamos de volta, 4h14. É o Falando de Vida pela TV Horizonte. E hoje nós estamos com a companhia da nossa colega jornalista Regiane, estamos falando com a Luana e com a mamãe também, a Adriana. Vamos continuar falando do assunto do espectro autista e dessa vitória da filha dela de ser campeã da Olimpíada Internacional de Matemática. São coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h15, coisas da vida, de volta no Falando de Vida para você na TV Horizonte, na Rádio América. Vamos continuar aqui com as perguntas e você também pode interagir conosco, 99412-2179, não é isso, Janaína? É isso mesmo, nosso WhatsApp já está aqui aberto, já tem ouvinte, telespectador mandando mensagem aqui pra gente. Você também pode mandar a sua mensagem, seu questionamento, a sua dúvida. Tem alguma dúvida sobre a Olimpíada de Matemática? Como é que pode fazer para inscrição? Tem alguma dúvida em relação, né, à matemática mesmo? Manda pra gente que a gente fala aqui ao vivo, né? Inclusive, gente, Luana, você falou que essa é a segunda vez que a escola participou da Olimpíada, né? E como é que foi essa logística para participar? Como é que vocês preparam os alunos? Como é que vocês se preparam também para isso? Porque deve ter toda uma logística ali para isso, né? Sim, inclusive a melhor maneira de se preparar para uma Olimpíada é por meio de provas dos anos anteriores. Então, a gente fornece aos estudantes as provas dos anos anteriores, eles fazem antes da prova, né, da competição que eles vão disputar no ano corrente. E aí, no dia da prova, assim, é uma prova diferente. Ela teve que ser transmitida ao vivo para o pessoal de Singapura, para eles terem controle da sala de aplicação, para ver que não tem nenhuma interferência de professor, que não há ajuda de colegas. Não tem ponto eletrônico. Pois é. E aí eles controlaram também. Eu tinha a câmera da sala de aula, eu coloquei uma outra câmera, né, do celular em pontos estratégicos na sala. A gente dividiu a escola em várias turmas e aí os meninos fizeram a avaliação. Muito bem, 4h17, nós estamos falando do evento, que é a Olimpíada, mas vamos falar um pouquinho da Sofia? Sim, né? com certeza. Como é que é a Sofia em casa, a Sofia na escola? Vamos começar com a mamãe aqui, falar um pouquinho da Sofia pra gente.
Olha, a Sofia, 14 anos, né? ela vai fazer 14 anos Amanhã. amanhã. Ah, que isso. gente, que bacana. Amanhã a Sofia faz 14 anos. Então, assim, ela é uma criança muito dócil. Eu falo isso de conhecer também outras crianças que têm o transtorno do espectro autista. Só que a Sofia, ela, exatamente por ela ter altas habilidades, ela é mais agitada com algumas coisas, tranquila em outras. Mas, de um modo geral, ela é muito tranquila em fazer as atividades da escola, ela gosta de estudar, ela é muito atenta a tudo, tudo. Eu chamo ela de vez em quando meu radar móvel, porque ela dá conta de tudo que acontece ao redor. Ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo. A capacidade dela de raciocínio é muito rápida e isso demanda muito também, às vezes, de mim, para conseguir acompanhar. Que eu falo, gente, os adolescentes de hoje já não são fáceis de acompanhar, assim, desde o ponto de vista tecnológico e tudo mais. E ainda quando você tem uma criança com altas habilidades, Sim. aí é atenção dobrada, mas ela é filha única e isso faz com que a atenção acaba indo para ela, né? De vez em quando é um pouco assim, ela fala, mãe, às vezes eu acho que eu sou meio mimada. Eu falo, não, você não é meio mimada, não. Você auto-mima. Você auto se mima, né? Aí ela brinca, ela fala assim, eu falo, olha, é diferente ser mimado e é diferente de você ter uma educação que eu acompanho, assim, na base do diálogo, na base do amor, na base da compreensão, não porque ela é uma criança com espectro autista, mas eu, do meu ponto de vista, eu imagino que é a melhor forma de se criar um filho, porque o mundo lá fora mostra o que quer, e nós, como pai, eu como mãe, eu procuro orientá-la na base do diálogo, na base do amor, na base da companhia, na base da escuta ativa. E muitas vezes não precisa nem falar, né? Porque mãe, ela como diz assim, é mais do sentir. Eu sempre falo isso. Porque se a gente for só, no que escuta, ela não é muito de falar, ela é mais fechada. Às vezes ela chega, ela conversa mais com o pai, ela é apaixonada, alucinada com o pai. Como é que chama o papai? José Ronan. Zé Ronan, meu xará, um abraço. José Ronan deve estar vendo a gente, ouvindo também, eu acredito, né? Sim. E deixa eu saber da Luana aqui, como é que é a Sofia dentro da sala e a relação dela com os outros alunos. Eles conseguiram esse nível de interação com ela, de respeito, porque a gente sabe que, infelizmente, há um preconceito também, né, Adriana? A gente não pode negligenciar essa informação, né? Lá na escola, né, por a gente trabalhar com essa questão de incluir os outros estudantes dentro dos estudantes que têm, né, as necessidades especiais, a gente consegue ter um bom vínculo entre eles. Na sala de aula, os meninos entendem, eles respeitam. Então, assim, eles sabem que um estudante autista precisa de uma sala com menos barulho. Sim. Até porque eles têm, né, mais sensibilidade auditiva. E quando eles mesmos eles tampam os ouvidos, os meninos mesmo, eles já diminuem o tom de voz. Então, a gente vê que, assim, eu acho que eu sou muito abençoada pela escola que eu dou aula, mas os meninos têm uma ideia, assim, uma humanidade muito boa, né, em se considerar em relação a outras crianças que eu já vi. Na verdade, a Sofia acaba ajudando. Sim. Né, o convívio da sala, ajuda a educar também, né? Sim. Pela própria postura dela. Com certeza. E foi uma surpresa, Adriana, para você como mãe, quando você percebeu o interesse da Sofia na matemática, independente da habilidade, das altas habilidades, do espectro autista dela, porque obviamente quando a gente fala, nossa, uma pessoa gosta de matemática, a gente já fica meio assim, né? Gente, quem gosta de matemática? Eu, particularmente, eu sou de humanas, né? Então, a gente fica até surpreso. Foi uma surpresa para você como mãe também, quando você percebeu que ela gostava de matemática, dos números? Jana, sim. Foi uma surpresa grande, porque a Sofia, desde pequena, ela sempre foi essa criança de gostar de estudar. Ela lia muito, sempre leu demais, então ela gostava muito da língua portuguesa. Quando ela tinha lá para seus 3 anos, 4 anos, ela até escreveu um livro, sabe? Muito, muito interessante isso. E assim, ela sempre gostou. Ela escreveu um livro? Ela escreveu. Olha que bacana. Olha.
É Aí faz interessantíssimo parte isso. das altas habilidades exatamente. que ela tem, né? É, Que eu queria explicar depois um pouquinho essas É. altas habilidades para o telespectador, para o ouvinte entender o que é esse complexo de habilidades que ela tem, que não é só a matemática, né, gente? Não. Com certeza. Pode incluir E- qualquer outra, né? Ciências, artes, música. E outras coisas, a língua Sim. estrangeira, que é o outro ponto que foi assim, para a Sofia, onde que veio, como diz assim, a cada fase uma coisa diferente. Sim. E aí, quando ano passado, isso mesmo, ela chegou lá em casa e falou para mim assim, mãe, eu tô fazendo uma prova de matemática, eu vou participar, chama Tesouro Direto, né, Lu? Sim. Prova do Tesouro Direto. Eu falei, o que você vai aprender nisso? Aí ela virou e falou assim, eu vou aprender a fazer cálculos, juros, para eu entender melhor como eu vou fazer conta quando eu crescer e para eu entender onde que eu tenho que investir o meu dinheiro. Eu olhei e falei, tá, tudo bem, mas o que essa menina tá aprendendo, né? Aí ela foi medalhista, né, nessa outra Olimpíada de matemática. E aí ela chegava em casa e começava a falar, eu estou estudando. Aí perguntava uma coisa e outra para ela e ela, eu estou estudando e eu acho que eu aprendi. Ela sempre fala assim, eu acho que eu aprendi. Aí veio as Olimpíadas de Matemática, né, Lu? E ela fez e sobressaiu muito bem. Eu confesso que eu fiquei surpresa, por quê? Na língua portuguesa ela gostava muito, igual eu estou te falando, ela escreveu, ela lia muito, sempre foi uma criança de ler. Ela aprendeu a falar inglês sozinha, agora ela quer aprender a falar japonês, mandarim, ela aprendeu tudo só, porque quando ela aprendeu a falar a língua inglesa, ela nem tinha aula de inglês na escola, acho que foi lá no quinto, sexto ano. Então isso eu observava com mais clareza. Agora a matemática, eu brinco, veio com um acréscimo. Segura a Sofia só um pouquinho né? aí para mim. 4h24 ao vivo aqui no Falando de Vida. Nós vamos trazer informação do trânsito para você em tempo real com a Janaína. Trânsito bem intenso até depois do viaduto São Francisco, sentido da região central. No centro, trânsito da situação é a mesma, trânsito complicadíssimo por lá, várias vias, ruas e avenidas com trânsito movimentado. Vou destacar a Afonso Pena. Afonso Pena, em quase toda a extensão dela, trânsito motorista, na verdade, que está no trânsito, vai precisar ter paciência. Motorista, pedestre, né? E passageiro vai precisar ter paciência nesta quinta-feira à tarde, na volta ou na ida, né, para casa, porque o trânsito realmente está bem congestionado, viu, Piotr? Muito bem, 4h26, nós voltamos daqui a pouquinho ao vivo no Falando de Vida. Quatro horas e 29 minutos, estamos de volta no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1 nos seus 70 anos, trazendo todo esse conteúdo para você. E hoje nós estamos aqui na companhia da Luana, que é professora, e da mamãe Adriana, mamãe da Sofia, que nós estamos falando sobre ela, e na companhia da nossa colega jornalista Janaína Regiane. Eu queria voltar nesse bloco aqui perguntando para a Adriana, que é mamãe da Sofia, mas antes eu queria dar mais um recadinho, gente. Muita gente está querendo esse livro. Nós tivemos a presença ontem do professor Charles Galvani, um livro fantástico, que vai fazer diferença na sua vida, no seu trabalho, eu tenho certeza absoluta. Seja um líder atento às pessoas, você vai ficar mais atento às pessoas e à sua família também. Então ligue e mande o seu zap rapidinho no final do programa. A gente sorteia 994 12 21 79. Mamãe, a Sofia, ela tem celular? Tem. Tem? Tem. Eu sei que parece uma pergunta assim, meio sem pé nem cabeça, mas ela usa o celular com muita frequência, rede social, essas coisas? Porque com tantas habilidades assim, né? A Sofia, nós optamos por dar celular para ela quando ela fez 13 anos, o ano passado. Antes ela mexia muito no meu, no do pai e tudo mais. Mas até mesmo esse cuidado todo que a gente tem que ter com as crianças em relação a tudo que está acontecendo aí hoje, a tecnologia. E ela gosta muito de jogos japoneses,
Adora tudo, ela gosta de tudo em língua japonesa ou língua inglesa, como eu falei, que ela aprendeu inglês sozinha e agora, né, dentro do conceito dela, que é aprender japonês. Mas eu sempre supervisiono isso, olho, fico sempre atenta, devido não somente ela ter o transtorno do espectro autista, mas também um adolescente. E como a gente sabe hoje, tem que tomar muito sérios cuidados com isso. Acompanhar de perto, ver o que os filhos estão observando, o que está vendo, como está interagindo com os próprios colegas. E ter essa proximidade maior. E sempre que possível, eu faço, porque adolescentes são muito espertos. Se tratando ainda com a criança com altas habilidades, porque ela não é só matemática, né? Então, vem tudo de complemento e que acompanha, mas, assim, é dessa forma que eu procuro manter a Sofia com o telefone celular. Ela é muito antenada, ela pesquisa de tudo, sobre N assuntos diferentes. Ela fala, eu quero ser médica. Daí a pouco você conversa, tudo que você vai falar com ela, ela te dá uma aula sobre aquilo. Já domina o assunto. Então ela... E aprende tudo na internet. Ela olha aquilo, os assuntos que interessam a ela. Eu sempre falo isso, porque eu acho que é um ponto muito comum das crianças que tem o transtorno do espectro autista. Tem criança hiperfoco em alguma coisa. A Sofia, ela tem inteligências múltiplas. Ela foca em várias coisas. Muitas vezes ao mesmo tempo. Adriana, a gente, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, encontrei a Adriana antes, né, no corredor aqui, a gente estava brincando, ela comentou comigo, ela me perguntou se eu era mãe, falei que não, ela falou assim, eu sou mãe, eu saí na correria, né, para quem é mãe entende disso, e no seu dia a dia também essa correria, Adriana, como é que é? Conta pra gente, como é que você chega ali no fim do dia, você sente essa questão, missão cumprida em relação à Sofia, principalmente quando você vê ela indo para uma Olimpíada, né, você sente esse retorno, essa gratidão assim também? Eu fico muito feliz, porque... E uma responsabilidade ainda maior, né? Exatamente. Eu, há 3 anos atrás, eu decidi sair da CLT para dedicar parte do meu tempo à Sofia. E nisso, eu já fazia outros trabalhos, aprofundei mais, fui estudar mais. Aliás, eu estudo até hoje, né, gente? Então, assim, é algo que a gente precisa. É até exemplo para a Sofia, né? Com certeza. E aí, o que me deu essa liberdade, e dou muito graças a Deus por isso, por poder acompanhá-la de perto. Muitas vezes, chega no final do dia, eu questiono. Exausta. Às vezes nem tanto. Não é uma exaustão física. É mais emocional, exato. exatamente. A gente tem que estar muito atento. Pergunta, por que eu, né? Tem que buscar muita informação, tem que estar muito, muito próximo ali, buscar entender, muitas vezes, igual eu falei antes, o sentir de mãe. E isso, para mim, muitas vezes eu olho e falo assim, gente, eu só aprendo com a Sofia. Chega no final do dia, ela chega para mim, mãe, hoje você foi exemplar, você fez um almoço maravilhoso. Nossa, coisa linda. Aí tem outro dia que ela chega e fala assim, eu acho que você deveria melhorar nisso. Porque ela é muito autêntica. Perfeccionista, né? Demais da conta. E aí entra toda essa questão, igual eu comentei, de aprofundar, de buscar. Depois da Sofia ter descoberto que a Sofia tinha um transtorno do espectro autista, eu fui aprofundar mais, estudar mais sobre a psicologia, sobre o comportamento. Hoje eu faço pós-graduação em neurociência e estou sempre buscando algo para que eu consiga entender melhor a Sofia e a mim também. Porque muitas vezes a gente esquece de quem somos, a gente acha que a gente é só mãe. E não, gente, a gente é mulher, a gente é esposa, a gente é colega, né, Luana? A gente, como diz, mulher, mãe, tem múltiplas facetas. E a gente acaba encaixando uma pecinha a cada dia em alguma gavetinha daquelas. Sim. E tem sempre que lembrar que precisamos cada dia ser melhor. Como mãe, como pessoa, como esposa, como estudante, como irmã, como chefe. A gente está falando do livro aqui ontem, nós falamos sobre isso ontem, como as mulheres estão liderando, né? Comandando com harmonia, com sentimento,
porque a mulher tem mais afeto, não é desprezando, né, a Não. nossa masculinidade, não é isso. O homem também tem que ser esse ser sentimental, afetivo, mas a mulher tem esse poder, né, de transportar o afeto. Eu sempre falo, se a mulher dominasse os dois lados do hemisfério do cérebro, Não, o então não é racional dominar o mundo. e o emocional, acabou. Vocês já Aí pode desligar, Não, desliga minha câmera aqui, então. Brincadeira. Mas é isso mesmo. Eu queria convidar o ouvinte a interagir conosco no 99412-2179, dar a sua opinião também, do que você acha desse bate-papo, né? Conversa com a gente, interage, 3199412-2179. Queria fazer uma pergunta também para a Luana, do ponto de vista acadêmico, né, em relação ao atendimento também especializado, Luana. Como é que funciona também isso? Então, os nossos estudantes, eles têm, né? A partir do laudo, eles têm direito a um professor de apoio. O professor está lá apoiando esse estudante dentro da sala de aula. Então, às vezes, a Sofia tem alguma crise de ansiedade. Ela tem a professora dela lá para poder ajudar a identificar. Porque, às vezes, nós, professores, estamos lá na frente com 40 alunos, a gente não consegue olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, ela tem uma professora lá. Tem os alunos da nossa escola, eles têm acesso a uma sala de recursos, onde, inclusive, a Sofia está se preparando para uma das provas da Olimpíada. Então, né, nós temos um bom suporte, né, para esse atendimento. Inclusive, eu queria até comentar aqui sobre o celular, a Sofia é uma pessoa muito consciente. Eu mandei para ela umas provas anteriores para ela se preparar pelo WhatsApp, aí ela falou assim, não, Luana, eu assisto vídeo, eu me preparo pelo celular. Mas, para fazer a prova, você pode imprimir para mim, por favor, porque eu vou estudar no papel. No papel, poxa. Ela é bem dedicada, né? Então, ela tem uma rotina, não tem? Sim, e ela mesma vai falando os horários dela, como é que tem que ser na sala de aula. Ela tem que ser bem metódica, ela não passa de uma matéria se ela não tiver entendido tudo. Aí depois ela me chama, fala assim, eu vou te explicar o que eu entendi para você me contar se é isso mesmo. Aí ela vai me dar aula para depois eu falar se a aula dela tá certa. Luana, a gente está falando dessa história toda, que é uma história de vida, e o custo disso tudo? Como é que fica a questão dos custos, né, de colocá-la nessa Olimpíada? Ela ganhou a Olimpíada, vai se preparar para outra. Como que ela pode ser ajudada também? Mas quem é que está bancando isso tudo? Então, para poder, né, pleitear essa participação da Sim. Sofia, a gente escreveu um projeto e apresentou à Secretaria de Educação, porque tem os custos da estadia, a passagem. Então, vocês pensem que são mais de 30 horas de avião até Singapura. Então, é muito tempo, E ela vai é com um custo acompanhante, muito a alto, mãe com vai. acompanhante, eu como orientadora. Tem que ter o responsável, né, pelas finanças, porque nós precisamos, né, a partir do momento que a gente tem um recurso financeiro, a gente precisa de uma pessoa para poder administrar, porque lá nem é em dólar de Singapura. De Singapura. Então, é uma outra moeda. Outra realidade financeira, né? Mas que bom que tem esse apoio institucional do governo, né? Do Estado bancando. Estamos aguardando, né? Muito bem, 4 horas 40 minutos, faltam 20 minutos para as 5. Tem um recado importante para você também que acompanha a TV Horizonte, a Rede Catedral de Comunicação. Sua família merece tudo de bom. E é isso que nós queremos com a Praça das Famílias, não é isso, Janaína? É isso mesmo. É isso mesmo, Pioto. Olha só, quem passa ali, eu falei do trânsito agora há pouco, né? No final ali da Cristiano Machado, vocês têm o costume de passar lá, gente, no final ali da Cristiano Machado? A nossa Catedral Cristo Rei está sendo construída lá, né? E cada dia que passa a nossa catedral, ela está cada vez mais bonita. Cada espaço está sendo concluído cada dia que passa. E isso graças às pessoas que contribuem, às pessoas que participam da Praça das Famílias, né? E é tão bonito, é tão prazeroso a gente poder dizer, eu pude contribuir
contribuir para a construção da Catedral Cristo Rei, né? E lá, inclusive, gente, tem uma estrutura do templo da Catedral Cristo Rei que vai ter uma escultura planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? Olha só que bacana, que vai ter no ponto mais alto, vai ter 100 metros de altura, vai poder ser visto de vários pontos da cidade, inclusive da região metropolitana. Vários pontos vão poder conseguir ver essa escultura, né? Que vai ser belíssima. Eu queria convidar todo mundo a participar do projeto Praça das Famílias. É muito fácil de você participar. Ainda vai ter aquele orgulho de falar: eu ajudei a construir a Catedral Cristo Rei. Para isso, é só entrar em contato 31 3269 3100. Vou repetir para você ligar e aproveitar e participar do projeto Praça das Famílias, 31 3269 3100. Muito bem, faltando 19 para as 5 no Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Quinze minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Nós estamos ao vivo para TV Horizonte, também para os nossos canais de comunicação, pelas redes sociais. E hoje falando com a professora da Escola Estadual, professor João Câmara, Luana Oliveira Lima, e a mamãe da Sofia, né? A mentora de imagem e estilo Adriana Gomes Dias. Gente, a Sofia precisa de ajuda também para continuar com essa batalha dela de vencer mais uma Olimpíada de Matemática. Então a gente tem uma campanha, né? Eu queria que a Adriana ou a Luana pudesse dar para a gente a orientação. Quem está em casa nos acompanhando, você que está no rádio também, se você quer ver a Sofia brilhando mais ainda, pode nos ajudar. Então, junto com a equipe da escola, né, Luana, fizemos uma vaquinha online para ajudar nessa viagem, nessa trajetória da Sofia. E foi criada a campanha, né, da prova de Sofia em Singapura, na vaquinha online. Então, tem muitas pessoas que já doaram. Então, é esse dinheiro que está entrando nessa vaquinha que eu estou usando para comprar muitas outras coisas. Porque não é somente a questão da viagem, né, Lu, das passagens, estadia e tudo mais que é o que estamos pleiteando junto ao governo do estado, mas tem muitos outros custos também. Temos que levar em conta que estamos indo para o outro lado do mundo, né? Pertinho. Então, assim, ali de Mineiro. São costumes diferentes, muitas coisas diferentes. Também essa questão de voo. Tem que adaptar a companhia aérea do Brasil com outra companhia aérea. Então, precisa muitos ajustes. Aí fizemos essa campanha. Criamos rifa, né, Luana? Para que fosse angariado fundos necessários para que essa viagem aconteça, porque estamos falando não somente de custos fixos que já vem, né, Luana, que são passagens, estadia, taxa de prova, enfim, mas tem muitos outros custos. Aí criamos essa campanha e também tem o número de Pix, que é colocado para as pessoas que quiserem doar diretamente no Pix, porque tem pessoas que têm dificuldade em acessar a vaquinha online. Então, criamos também essa conta Pix para favorecer aquelas pessoas que têm o interesse, têm o desejo de compartilhar conosco e colaborar nessa campanha da Sofia. Vamos falar o número do Pix? Vamos sim. Para você que está em casa, anote o número do Pix, nos ajude com a Sofia, ela merece a sua ajuda, a sua companhia, e a gente vai fazer essa ajuda aqui através da TV Horizonte e também da Rádio América. O número do Pix, 962-930-80610. Vou repetir para você anotar com calma, para quem está assistindo a gente na TV Horizonte, está lá na tela, mas para o nosso ouvinte pode anotar aí com calma, que eu vou falar bem calmamente. 962-930-80610. É um CPF, né? CPF. Esse número. Tá certo. Ou tem também o site da vaquinha, né? Sim, vaquinha online, né? Vaquinha online. Prova da Sofia em Singapura. Prova da Sofia em Singapura, viu, gente? Quem quiser participar e ajudar, com certeza absoluta, vai ser uma bênção a gente ter a Sofia aí vitoriosa mais uma vez, porque ela já é uma vencedora. Mamãe, Luana, muito obrigado.
pela sua participação conosco aqui, pela coragem, né, de estar junto com a gente no rádio e na televisão. Isso é um desafio diário, todo dia. Falando de matemática. Falando de matemática, não falando de vida, né? Então pode deixar um recado para os seus alunos também, que eu sei que tem muita gente que quer um abraço seu, Isso. olhando para lá, seus alunos te vendo, a diretora da escola. O diretor. Né? Isso. Eu queria deixar um abraço, né, que meus alunos pediram hoje, para eu poder mandar para eles. Então, não vou falar os nomes, porque são mais de 300 todos os dias. Então, assim, eu quero deixar um abraço com todo carinho, porque vocês são muito especiais para mim. Que bom, né? Bom ter uma professora assim. Mamãe, então um recadinho para as mães que vão se preparar também, talvez, para esse encontro com o filho que tenha o espectro autista, com essas habilidades todas, né? Juntar isso tudo com dona de casa, com esposa, com marido, com vida, com trânsito, com rádio, com televisão. Dá uma receita de bolo aí pra gente. Ó, essa receita de bolo, ela sempre vai faltar um ingrediente, porque cada mãe, cada mulher coloca o seu próprio tempero, o seu próprio ingrediente no bolo dessa história maravilhosa e dessa construção família. Isso é muito importante. E assim, o recado que eu deixo para as mães é que dediquem a seus filhos. Tenha paciência, tenha carinho e, acima de tudo, trate seus filhos com o maior amor e dedicação que puder. Doe a eles e dê todos os dias carinho, afeto e o dom do entendimento. E eu, como mãe, a única coisa que eu falo assim, eu faço todos os dias, eu acho que aconselho, não existe nada no mundo mais maravilhoso do que a gratidão. Então agradeça por ser mãe. Gente, ser mãe é algo assim, é igual como eu disse antes, é inexplicável. Porém, tem muitas pessoas, tem muitas mães que no corre-corre do dia a dia nem tem tempo de perceber. E quando percebe, os filhos já cresceram, muitas vezes já saíram de casa, outras vezes saem para estudar, para casa, enfim, seja o que for. Mas viva isso, viva o momento de ser mãe, sinta, abrace os filhos, assim, com muito carinho. E eu sempre falo, é muito importante dizer todos os dias uma palavrinha mágica, né? Que eu acho que não é somente como mãe, mas para todo ser humano. Eu te amo. E o amor é o único sentimento que move as pessoas, que move o mundo. E é isso que eu deixo para vocês. Mães de sangue, mães, como diz assim, que a gente fala muito, né, Luana? Mãe de coração, abrace isso, porque é uma dádiva dada por Deus para cada um de nós. Parabéns, Emocionante, Adriana, né? emocionante, com Emocionante, certeza. emocionante. Parabéns você, mãe. Parabéns à escola, viu? Sucesso. A gente está aqui na torcida, viu, para Sofia? Obrigada, gente, pelo espaço aqui também. Obrigado vocês duas, Luana, mamãe, Sofia, um beijo carinhoso para você, Deus te abençoe. Meu amor. Janaína, muito obrigado. Eu que agradeço, A Pio. nossa transmissão simultânea termina agora. A gente volta amanhã às 4 da tarde na TV Horizonte Rádio América. E você continua ligado aí na TV Horizonte, no Ei Gente, com o nosso querido Acir Antão. Um abraço. Até mais.